Então, hoje o título da mensagem é Vivendo para a Glória de Deus, parte 2. E então nós começamos na última quinta-feira e hoje nós retomamos com o tema e vamos na misericórdia e graça do Senhor. Eu pensava nisso hoje pela manhã e Deus assim veio tratando o meu coração e foi me levando nesta direção e me trazendo para esta direção. Então eu quero compartilhar essa palavra com os amados irmãos em nome de Jesus. Hoje, no Velho Testamento, no Salmo 131, Velho Testamento, e vamos para o Salmo 131. Nós sabemos que é um salmo de 3 versículos. Esse salmo está entre os cânticos dos degraus. Nós sabemos que é quando eles vinham ao templo, então eram os degraus. E esse salmo ele é de Davi, o servo Davi. Então, Salmo 131, verso 1, a palavra diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos, te louvamos, porque podemos meditar nesta palavra, ouvir esta palavra. Temos o privilégio, Deus, de compartilhar esta palavra com várias pessoas, talvez em vários momentos, pessoas ouvirão esta mensagem. Eu quero clamar ao Senhor que cada um, cada lar, cada família, cada pessoa individualmente seja alcançado, seja abençoado, abençoada e seja tratado pelo poder desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Cuida de todos, cuida, Pai amado, na particularidade de cada coração. Não permita, Pai amado, que ninguém, Deus amado, olhe para a direita ou para a esquerda, mas que todos olhem para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Nos ajuda agora, Deus, e ajuda cada família, ajuda cada irmão, cada irmã, alcance a todos, em nome de Jesus. Pai amado, na ministração desta palavra, o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, o Salmo 131, que é um salmo de Davi, ele nos ensina coisas muito valiosas e preciosas, penso eu, para o cristão, nesse salmo de 3 versículos. Meus irmãos, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto do Evangelho, um Evangelho prático. Evangelho prático, meu querido, minha querida, você aprende e faz, e leva para frente. Evangelho prático, falei na última quinta-feira, eu não posso ser chamado, e não quero ser chamado de um cristão nominal. Eu preciso ser um cristão atuante na obra, no reino, para que o reino, ele avance através da minha vida. Aliás, foi uma das pautas da ministração hoje, da aula da Escola Bíblica Dominical. Foi uma das aulas, né? Recebemos do Espírito, recebemos a fé, para que nós possamos, no reino, sermos usados para a glória de Deus Pai. Mas a humanidade caída, decaída pelo pecado, por tantas coisas, meus irmãos, ela foi sendo
foi sendo colocada em sua vida tantas coisas que tira as pessoas, infelizmente tem cristãos e não cristãos, dessa perspectiva da palavra de Deus. Então então o salmista aqui ele está falando de humildade. E uma das coisas que muitas pessoas não têm é humildade. Aliás, é o contrário, eu anotei aqui. As pessoas às vezes são orgulhosas, elas são arrogantes, há no seu coração altivez, há ganância, a vaidade. Você conhece e eu conheço também pessoas que são assim. Quantas características desonrosas nós podemos abrigar em nós, às vezes involuntariamente, mas abrigamos em nós. Eu falei que eu gosto de evangelho prático e por isso eu observo tudo. Eu fico fazendo a leitura do ambiente, onde eu vou, como eu vou. Ontem eu tive pela manhã em um determinado comércio lá em Campinas para comprar um material lá. Quando eu cheguei, o João Pedro estava comigo e nós chegamos e eu vi quando possivelmente o dono, o diretor executivo da empresa, não sei quem, mas ele chegou e lá tinha várias pessoas trabalhando, várias, tinha ali várias, e o gerente algumas, não sei se 3 ou 4, tinha uns outros no outro canto ali. Ele entrou no lugar e cumprimentou o gerente. Tudo bem, o gerente falou com ele ali alguma coisa, nós estávamos ali, não nos cumprimentou também, e seguiu a vida dele, foi para a sala VIP dele e tudo certo. E eu falei depois com o meu filho, eu falei, o cara erra na gestão, né? Qual a diferença tem o gerente dos outros? Nenhuma. Então, meus irmãos, são coisas, queridos, que nós trazemos conosco, que essas coisas foram sendo jogadas em nós a cada dia. Então, meus amados, às vezes encontramos isso, e isso para muitos é até valorizado no mundo que nos cerca. Então, meus amados, nós precisamos olhar para esta palavra do Davi e sair dessa porção mais do que qualquer outro tempo. Há pessoas, meus irmãos, que perderam a noção, perdeu limites, atropela pessoas e circunstâncias, nunca são saciadas com o que conquista, nunca. Você já viu pessoas assim que nunca está satisfeito com nada? Nunca. É insaciável na sua busca, é insaciável, não reconhece nada, não reconhece que precisa, talvez parar e para frente eu faço esse comentário, eu enfatizo ele mais. E Davi, ele está dizendo exatamente isso, que em seu relacionamento com Deus, ele aprendeu que o que ele precisa é de Deus. Ele aprendeu que ele precisa depender de Deus. Ele aprendeu que se ele confiar no Senhor, se ele andar com o Senhor, se ele viver para a glória de Deus, ele
é abençoado. E aí ele entendeu que a sua vida, ela fica melhor quando ele depende de Deus. Ele entende que a vida dele, ela dá uma levantada quando ele vai para a presença de Deus. Ele é abençoado pelo Senhor. E onde nós temos a certeza disso? No versículo 2: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Ele descansou. Olha a figura que ele usa. De uma criança sendo amamentada, ter esperança posta em Deus. Ela traz a serenidade para a tua vida e para a minha vida. Na minha opinião, quando você coloca a sua vida na presença de Deus, para servir a Deus, para estar com Deus, na minha opinião, você sobe um nível. Porque os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para todo o sempre. Então eu e você, quando eu confio em Deus, quando eu vivo para a glória de Deus, meus irmãos, viver para a glória de Deus me induz a uma serenidade. E aqui é eu dizendo, eu penso que nós subimos um patamar e somos abençoados. Meus irmãos, é uma figura usada quando a criança está sendo amamentada. Ela é bela, ela é maravilhosa. Porque, meus irmãos, tivemos 2 filhos e ambos foram ensinados, né, a ser amamentados pela mãe. Porque a criança, na amamentação, ela já aprende umas tantas coisas na amamentação. Uma delas é segurança, uma delas é saber onde ela está segura, no braço que ela está segura. Então, meus irmãos, o Davi, ele está dizendo, usando essa figura da criança adormecida no braço da mãe. E isso, queridos, é um ensinamento muito básico, uma atitude básica no relacionamento seu com Deus, do meu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus. É nós descansarmos nos braços do Pai, é nós descansarmos nos braços do Eterno e viver para a glória dEle. Então, queridos, o Davi, ele fala assim: eu fiz calar, sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Nós subimos um nível quando eu descanso no Senhor, quando eu vivo para a glória de Deus, quando eu vivo para exaltar o Senhor, como quando eu vivo que as minhas ações, as minhas reações, a minha vida, quando ela é para agradar ao Senhor, querido, sem medo de errar, eu posso afirmar para você, quando você vive para agradar a Deus, quando você vive para Deus, você vai ser bem-sucedido, você será abençoado, você será diferenciado na sociedade, porque Deus está com você, porque Deus, Ele abençoa as boas obras, porque Deus, Ele abençoa o que vive com Ele para Ele, Ele abençoa e Ele cuida das particularidades da sua vida. Você quer ser cuidado por Deus? Viva para a glória do Senhor. Viva para engrandecer o Senhor a cada dia da sua vida. Viva para adorar. Viva para bendizer. Viva para exaltar. Viva dando glória a Deus na sua vida. Viva para Ele. Não seja um crente relapso. Não permita que você, sua família, os seus, se distancie do Senhor. Não, vá para a presença de Deus, viva para a glória dEle. Você pode dizer para mim, mas eu conheço pessoas bem-sucedidas que nem cristãs são.
Mas eu quero te dizer, eu também conheci pessoas que eram muito bem-sucedidas e que suas vidas se tornaram um verdadeiro problema. Mas eu conheço pessoas que moram em casebres muito simples, que servem ao Senhor e são alegres, felizes, glorificam a Deus, vivem para a glória de Deus Pai e são abençoadas e prósperas. Abençoado e próspero não é que quando está chovendo dinheiro na tua horta, quando está chovendo dólar, não é isso. Prosperidade não quer dizer grana, cifrão, não é isso. Prosperidade é a graça de Deus, é a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. É importante sim nós falarmos disso, porque Deus, meu querido, o valor que nós damos às vezes são para as coisas, e o Senhor nos ensina que as coisas elas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece e ele prevalece para todo sempre. Eu e você fomos chamados para viver e para prevalecer para a glória de Deus Pai. O Senhor nos chama para isso. Então Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado a cada dia na sua infinita graça e misericórdia. Às vezes Ele olha para nós, e isso aí já é de 15 dias atrás, e Ele sacode-nos e fala para nós: veja onde os seus caminhos têm te levado. Quando você ouve uma palavra dessa, é a misericórdia dele, é a bênção dele sobre a tua vida, porque o Senhor está te dando a oportunidade de você refletir se o caminho que você tem corrido, o caminho que você está, a direção que você está na direção de Deus, está em concordância com a palavra de Deus e com o Senhor. Então olha para o seu, a palavra, a mensagem para trás aí que o Senhor nos deu. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos olhar para esse Deus. Olhar para esse Deus de graça, olhar para esse Deus de misericórdia, olhar para esse Deus de amor, que tem nos abençoado todos os dias, grande e poderosamente. Eu olho para o mundo nesses dias e vemos pessoas, meus irmãos, sem esperança, sem alegria, pessoas perdendo a expectativa para umas tantas coisas, mas aquele que está no Senhor, nova criatura é. E Ele é. Se você é nova criatura, você pensa como uma nova criatura, age e reage como uma nova criatura, porque Deus, Ele nos abençoa a cada dia, a cada manhã, Ele tem nos abençoado. Então, amados, nós precisamos nos portar desta forma. O Paulo, o convertido, ele fala assim, é interessante no capítulo 9, verso 1, ele fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então aqui vai começar no capítulo 1, a história da conversão do Paulo. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Aí vai começar a história do Paulo. E se você prestar atenção, no versículo 1 mesmo, fala que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então ele era um religioso, ele já era um cara que tinha noção do que era serviço e servir. E ele começa ali a sua jornada no caminho para Damasco. Ele tem um encontro com Jesus e ele é abençoado. A partir desta conversão, Paulo nunca mais foi o mesmo. Eu já ministrei aqui em outro tempo. Ele ouviu a voz mais maravilhosa e poderosa que um ser humano poderia ouvir. Ele ouviu a voz do próprio Senhor e ele foi abençoado.
E ele começa então a sua jornada, ele começa então a sua caminhada com Deus e para Deus. Agora, queridos, o Paulo, na conversão dele, ele decidiu uma coisa muito interessante. Ele decidiu que ele iria até o fim. Ele não colocou no seu coração, em momento algum, de desistir. Ele não colocou no seu coração que se o dia for bom eu vou, se o dia não for bom eu não vou. Ele não fez isso. Ele tomou uma decisão: eu vou seguir e vou servir o Senhor até o fim. Ele entendeu que Jesus venceu o mundo. E ele fala em Gálatas 2:20: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse assim: não sou eu mais, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é isso mais, agora é Cristo que vive em mim. A esperança, querido, querida, não é em nós, não é no Romério, ou em qualquer outro homem. A nossa esperança, a tua e a minha esperança, ela tem que ser em Jesus. Ela tem que ser no eterno, ela tem que ser naquele que tem todo o poder no céu e na terra. E é isso que o Paulo está dizendo, que a esperança dele, ela estava em Cristo, no Senhor. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Ele está dizendo: o Paulo agora, eu não vivo na minha vontade, dos meus anseios, dos meus desejos, mas eu vou viver para a glória de Deus, eu vou viver para adorar a Deus, eu vou viver para engrandecer o nome do Senhor, e não vou perder mais tempo, vou acelerar o processo e vou servir ao Senhor, e vou servir enquanto eu puder, eu vou servir. Paulo, como eu e você, ele poderia ter ficado quieto, uma palavra jovial, na dele. Mas ele escolheu viver para Deus. Ele poderia ter dito: eu vou ficar aqui aos pés de Gamaliel e vou aprender, vou talvez ensinar por aí, não vou seguir a Cristo, eu tenho tanta coisa para fazer, tem uns lugares bons para me ensinar, tem coisas boas para mim fazer, eu já sei, eu tenho entendimento, eu isso, eu aquilo. E aliás é isso, meus irmãos, que o salmista fala lá. E às vezes nós somos cheios e abrigamos em nós coisas que nos afastam de Deus, que são desonrosas a um cristão, a um filho de Deus. Mas o Paulo, ele valoriza não isso. Ele valoriza que ele se aproximou de Deus, está com Deus e vai viver para Deus, e é isso que ele está dizendo. Então, querido, nós precisamos entender que viver para Deus e viver servindo Ele não é duro, é um privilégio, é uma bênção para a tua vida. Tudo na sua vida, ele é uma via que vai reverter em bênçãos para você mesmo. Então eu, enquanto pastor, quando eu digo que nós precisamos servir com excelência, precisamos servir com alegria, sermos gratos a Deus, é porque eu entendo, querido, querida, que isso é revertido para nós mesmos em grandes bênçãos. Grandes coisas são dadas a nós, sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento, nós somos abençoados pelo Senhor. Então Paulo, ele diz lá em Gálatas: agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele fala assim: agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Eu vivo para fazer a vontade dele, eu vivo para adorar, eu vivo para bendizer, eu vivo para exaltar, eu vivo para falar dele todo dia, eu vivo. Aliás, eu já trouxe uma mensagem aqui do Paulo mesmo, qualquer hora nós falamos aqui sobre ela, quando ele fala que o único assunto, quando você lê Paulo, você lê as cartas que ele escreve, o assunto de Paulo é Jesus Cristo. Ele fala de Jesus.
Quantos cristãos na terra passa, não fala de Jesus, não fala do que Cristo fez, não fala. Há pessoas que usam a rede social e não tem a capacidade de postar um versículo no mês, não vou falar na semana, não compartilha nada de que se diz cristianismo e depois se diz cristão. Querido, como assim? Querida, como assim? Como assim? Nós precisamos levar esse Cristo, falar de Cristo. Esse era o assunto de Paulo: viver para a glória dele, viver para adorar, viver para bendizer. É para isso que o Senhor te escolheu, para você viver para a glória, louvor, honra do nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de todos os dias você glorificar o nome dEle. Ele é digno de você adorar, Ele é digno. E eu e você precisamos entender isso. O mesmo Paulo, agora lá para frente, quando Paulo está chegando em Jerusalém, no capítulo 20, versos 22, 23 e 24, a palavra do Senhor fala assim: e agora, eis que ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele está dizendo assim: eu vou para Jerusalém. Ele está despedindo agora dos presbíteros. Se você ler posteriormente, depois daqui para frente, eu vou ler até o 24 só, você vai ver que ele está despedindo dos presbíteros. E ele está falando assim: eu não sei, eu vou para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer. Não sei, mas eu vou, porque eu preciso obedecer ao Senhor. Não está dizendo aqui, mas é a versão do Romério. Aí ele fala assim, no 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Então ele fala assim: eu estou indo, mas eu já tenho a revelação do Espírito Santo, que de cidade em cidade tem me sido revelado, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Seja sincero comigo, você iria? Deus revelou para ele que o que esperava ele era prisão e tribulação. E o cara fala: eu vou para Jerusalém. Rapaz, que crente 10, top. Seja sincero, você iria? Mas ele fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Querido, olha o que o cara está falando. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, porque ele já tinha falado, lá em Gálatas ele fala: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vivo para a glória dele, eu vivo para agradar, eu vivo para bendizer o nome dele. Então nem me interessa o que vai acontecer. O que interessa é eu fazer a vontade de Deus. O que interessa é eu viver para a glória de Deus. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, queridos, nós precisamos
rever alguns conceitos da nossa vida e entender o que é que Deus tem falado à nossa vida. Não é possível que diante do que nós temos aprendido, aliás, hoje isso foi comentado na escola bíblica dominical, o conteúdo que nós temos, os discípulos que andaram com Jesus não tiveram. Então Pedro, no entendimento dele, do 2 Pedro capítulo 1, no entendimento dele, nós, depois, pela fé, de tudo que conhecemos, nós deveríamos viver coisas tão maravilhosas quanto eles viveram, experiências grandiosas e poderosas que eles viveram. E aí, meu querido, às vezes você vai a um hospital, você vê enfermos, não fala nada. Você vê uma pessoa passando um problema do seu lado, na sua rua, você não fala nada. Mas sabe o que nós queremos? Já começar, irmão, queridos, nós todos quase somos assim. Nós já queremos começar aqui, com esse microfone na mão de preferência. Mas não é assim. Então eu estou lendo lá O Homem do Reino, o livro, e ele fala quando ele começa, como que ele começa a igreja dele? Ele começa com 10 pessoas na sua casa, todos eram parentes, e ele prega o evangelho para eles. É assim que ele começa a igreja dele. Então a igreja de 10 vai para 100, de 100 vai para 1000, de 1000 para 10.000 pessoas. Mas ele começou entregando um panfleto, ele começou subindo em cima do carro e pregando uma palavra de arrependimento. Ele pregou levando uma mensagem real, verdadeira, um evangelho prático. Quantas vezes, meus queridos, nós não falamos nada, nós ficamos na nossa. Se eu falar que eu sou cristão aqui, então é melhor eu concordar com essa pessoa aqui, porque senão pode ser que eles me excluam do hall de amizade. Querido, você às vezes é testado, vou te lembrar disso, tá? Eu sou testado e você é testado. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Não seja um crente que não fala nada, não testemunha nada. Não se esconda atrás de uma rede social para dizer pensamentos, para filosofar. Sai de trás dessa câmera e viva para agradar a Deus. É importante, parece que é incoerente, né? Pastor, você fala para mim, dá um like, você fala para mim compartilhar. Agora você está falando para... mas use a rede social para a glória de Deus. Use para que o reino avance para a glória de Deus a cada dia da sua vida. O mesmo Paulo, quando ele estava em Corinto, ele escreve agora a essa igreja, aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O Paulo, querida, ele teve um tempo que ele viveu como menino. E ele fala, eu falava as coisas, eu discorria como menino, tudo como menino. Você e eu precisamos mudar nossa atitude. O que precisa mudar? Você precisa fazer essa reflexão. Querido, não importa para Deus o que nós temos de bens, não importa como está a sua conta bancária, não é isso. O
Queridos, para Deus, não importa o que você tem nesse mundo, mas o que realmente importa, eu sublinhei aqui, é o que temos no coração. É como está o seu coração, a sua vida para Deus. Isso importa. Não viva como menino, não haja como menino. Então, o que Paulo está dizendo? Eu amadureci. Então as lutas vêm, as guerras, as dificuldades, as perseguições, vem tudo, mas eu vou viver para a glória de Deus. Vem a problemática da vida, mas eu vou viver para a glória de Deus. Então o que temos no coração, isso importa para Deus. O que eu penso em relação ao Evangelho, ao reino de Deus, isso importa. Aliás, em tempo de pandemia, isolamento social, é isso que está acontecendo. Está nivelando muitas pessoas. Então as pessoas começaram a valorizar coisas que outrora não valorizavam. Nivelou. Então agora o cara tem o mesmo tratamento num hospital público como tem num hospital privado. É a mesma coisa. Ele pode ir do AOC ao Einstein e o tratamento é igual. Não interessa. É a mesma coisa. Nivelou. Então é um tempo de nós refletirmos, no tempo do isolamento, no tempo da pandemia, quando Deus Ele traz e nivela todos, você fazer uma reflexão, e eu fazer uma reflexão, se eu estou vivendo nesse tempo para a glória de Deus, se eu estou vivendo para exaltar, se eu estou vivendo para adorá-lo, se eu estou vivendo para que o nome dEle seja engrandecido todo dia da minha vida, eu preciso fazer essa reflexão. Querido, querida, não distancie-se do Senhor, volte-se para Deus, eu repito, arrependa do seu pecado, arrependa do orgulho, arrependa, pecado te separa de Deus, quem te separa do Senhor é pecado, esse é o nome, arrependa, peça perdão para Deus e volte as veredas antigas, volte para o caminho, seja uma igreja relevante, seja a igreja que a carta aos Efésios fala da igreja do monte. A igreja do monte, a igreja que está lá em cima, é a igreja que todos olham e desejam ser essa igreja, desejam estar nesta igreja, desejam estar com esta igreja do monte, é a igreja que perdoa, é a igreja que ama, é a igreja que cuida, é a igreja que assiste, é a igreja que olha para as pessoas com olhos de abençoadores. Essa é a igreja do monte, essa é a igreja abençoadora que eu e você precisamos ser. Em tempo de nivelamento social, eu glorifico a Deus porque eu vejo a igreja atuante, eu vejo a igreja sendo usada, eu vejo a igreja sendo abençoada, eu vejo a igreja prosperando. Ontem eu louvei a Deus pelo um testemunho o pastor Flávio me falou, lá de Jundiaí, de um membro da igreja dele, no meio desse turbilhão, irmãos, demitindo gente, o abençoado arruma um serviço abençoado. Então os filhos de Deus, fiel, eu conheço o testemunho dele, é meu amigo, só não vou citar nome, mas ele é fiel a Deus, fiel ao chamado, fiel à obra, fiel ao ministério, fiel à denominação, fiel ao
pastor dele. E Deus abençoa, irmãos. Eu falei aqui, isso reverte em bênção para nós mesmos. Isso reverte, meus irmãos, para nós. Então vale a pena você viver para a glória de Deus, vale a pena você viver para servir, vale a pena você viver adorando, glorificando o nome do Senhor. Mas pastor, você não conhece a minha dificuldade, querido? Se você quiser me contar, eu posso tentar te ajudar, mas eu quero te dizer que ela precisa ser conhecida, antes até do pastor Romero, ser conhecida pelo Senhor, pelo Eterno. O que coloca a nossa casa em ordem, o que coloca ordem no caos, o primeiro sermão pregado aqui, pós-pandemia, é Deus, queridos, que coloca ordem no caos. É Ele que abençoa, Ele é o abençoador. Então viva para a glória dEle e viva para engrandecer o nome do Senhor. Hoje eu tive acesso a um puritano, Richard Baxter. O Richard Baxter, um puritano inglês, que viveu há 4 séculos. Ele nasceu em 1615. Depois de 300 anos, algumas obras dele começou a ser traduzida. E para nós, no português e inglês tem bastante, mas chegou para nós depois de 300 anos. Então, há pouco tempo nós temos acesso a essas obras. E ele fala, numa biografia escrita por um outro pastor, esse norte-americano, ele fala assim que após a sua conversão, as coisas terrenas se tornaram para ele, Richard Baxter, após a sua conversão, estranhamente as coisas terrenas ficaram para ele opacas. Ele olhava para as coisas do mundo, nada tinha valor. Nada. Aliás, a biografia dele é impressionante. O que esse cara viveu, o que ele fez, é uma coisa impressionante. A cidade que ele planta uma igreja, em alguns anos, toda a cidade é convertida, toda. E aí, ele olhava para as coisas do mundo, tudo opaco. Ele não via nada. Na vida dele, o que interessava é ele fazer a vontade de Deus. E a mensagem que ele pregava, queridos, a principal era arrependimento dos pecados, conversão. Ele viveu, se moveu e teve a sua existência em Deus e para Deus. Foi o texto de quinta-feira: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Amado, amada, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele tem propósitos em relação à minha vida e à tua vida relevantes, abençoadores, tremendos, grandiosos. Viva para a glória de Deus, viva para exaltar a Deus, viva para adorar a Deus, viva para engrandecer o nome do Senhor. Hoje talvez seja o tempo de você se arrepender pelo caminho que você tem trilhado, ou pelo caminho que você trilhou, pelos pensamentos que nesses dias vieram sobre você, ou por atitudes que vieram e você infelizmente errou. É tempo de você rever isso e viver para a glória de Deus. Você quer ser um homem e uma mulher feliz na terra? Viva para a glória de Deus, viva para exaltar o nome dEle. Pregue o Evangelho, que o reino avance através da sua vida.
Sirva com excelência onde você estiver. Sirva, sirva. Sirva com alegria, o Salmo 100 nos ensina. Sirva. Viva para adorar a Deus. Estou sendo repetitivo, porque eu quero que isso fique guardado e marcado no seu coração. Seja um crente que dê testemunho em qualquer lugar. As pessoas possam olhar para você e ver em você a diferença. Que o Malaquias nos ensina que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Então, tem diferença. E eu e você possamos ser achados como aqueles que servem. E serve com alegria, porque há diferença. Seja luz nesse mundo, seja sal, seja a igreja do monte, seja uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.